Eu não costumo falar muito de séries por aqui, como todo mundo já percebeu, muito por uma escolha editorial. Meu interesse sempre foi pelo cinema, minha formação é relacionada com cinema. Além disso, é muito difícil assim, intercalar cobertura de cinema com séries, sobretudo se a gente for levar em consideração as séries, assim, que compostas aí por, sei lá, 8, 10 episódios. São quase 8, 10 horas. Aí quantas séries eu conseguiria ver por semana, assim? Seria muito difícil, ainda mais nesse cenário atual que a oferta é tão grande nesse formato. Assim, vez ou outra eu abro uma exceção, ou porque uma série meio que fura a bolha, eu também acabo me interessando por ela, ou porque, por uma razão particular, aquela série me toca de alguma forma, eu me interesso por aquilo ali, eu sinto que aquilo ali é especial para falar a respeito. O caso em questão é a segunda temporada da série antológica Field, criada pelo Ryan Murphy, que chega ao catálogo do Star Plus esse mês. Essa segunda temporada, intitulada Capote versus The Swans, conta aí o conflito do escritor Truman Capote com aquelas que eram suas amigas, apelidadas por ele de cisnes, que eram algumas socialites da sociedade nova-iorquina ali da década de 60, 70. A série Field tematiza justamente isso, grandes brigas da crônica americana. Na primeira temporada, que foi lançada em 2017, ele trouxe o clássico confronto entre a Joan Crawford e a Bette Davis aí nos bastidores do filme O que Terá Acontecido a Baby Jane. A Joan Crawford interpretada lá pela Jessica Lange e a Bette Davis vivida pela Susan Sarandon. E aqui ele traz esse conflito do Capote com essas antigas amigas dele. O Truman Capote, para quem não conhece, é um escritor que ficou notório por ter quase estabelecido ali o jornalismo literário como gênero. Ele, na década de 60, ele expôs em um artigo para uma revista alguns podres dessas socialites nova-iorquinas, que eram amigas íntimas dele, com quem ele compartilhava jantares em restaurantes, bailes de máscara. Enfim, elas ficaram surpresas quando esse texto veio à tona, explorando ali vários aspectos da vida privada daquelas mulheres. Elas não esperavam isso. Aquele artigo seria um ensaio para um livro que ele estava realizando, chamado Súplicas Atendidas, um livro que nunca foi concretizado. Quando elas tiveram ciência desse artigo, elas brigaram com Truman e fizeram ali uma articulação para meio que isolar o Truman Capote da sociedade naquela época. Esse conflito durou até a década de 80, quando o Truman Capote faleceu. Essa segunda temporada do Field, ela conta com um detalhe que eu acho que é muito interessante da gente falar aqui, que a maior parte dos episódios dela é dirigido pelo diretor Gus Van Sant, que é um cineasta muito cultuado, premiado, é um diretor extremamente versátil. Ele vai de dramas mais convencionais, como, por exemplo, O Gênio Indomável, a um humor ácido ali de Um Sonho Sem Limites, com a Nicole Kidman ali na década de 90, né, em 1995 especificamente, até filmes mais experimentais, como foi o caso de Elefante, Últimos Dias. Apesar desse nome, Gus Van Sant, mas eu acho que também, até mesmo por causa do Gus Van Sant, como eu falei, é um diretor extremamente versátil. Acho que o Field, essa segunda temporada, ela segue muito aquilo que o Ryan Murphy fez na primeira temporada de Field, e também em outras séries dele. Essa segunda temporada, ela apresenta essa estrutura que horas coloca o Truman Capote no centro das discussões, ora questiona as atitudes desse personagem, horas coloca esse grupo de mulheres na berlinda. Se por um momento ele observa o Truman Capote como esse sujeito extremamente venenoso e que expôs os segredos daquelas mulheres sem pensar muito em algumas questões éticas, em outro momento trazer aquele grupo de mulheres, as cisnes, como pessoas extremamente hipócritas, preconceituosas, que usavam ali o Truman muitas vezes como aquele amigo gay meio acessório, sabe? Meio fonte de entretenimento, que quando contraria as vontades dela passa a ser uma figura, uma pessoa não grata. Em dado momento da série isso acaba sendo um problema, porque a treta, a briga entre esses dois polos de discussão acaba cedendo ali um espaço para um protagonismo do Truman Capote, porque a série fala muito sobre as consequências daquele episódio na vida do Truman.
a crise criativa que ele teve depois disso, a maneira como ele reflete sobre a homofobia daquele meio e como ele foi vítima, muitas vezes sem nem perceber. Também a questão do alcoolismo, né? Todas essas questões que acabaram levando, ajudando um pouquinho, contribuindo para os últimos momentos ali do Truman Capote não serem tão felizes. Dito isso, apesar da série ter esse elenco feminino que chama muita atenção, a gente tem atrizes que tem um currículo que dispensa apresentações, né? Naomi Watts, Demi Moore, a Diane Lane, Chloe Sevigny, Molly Ringwald, né? A Calista Flockhart. Todas elas estão excelentes. Eu destaco principalmente o trabalho da Naomi Watts e da Chloe Sevigny, que foram as que eu mais gostei na série. A série dá um destaque, sim, pro trabalho do ator que interpreta o Truman Capote, o Tom Hollander. É uma performance excepcional. Desde o primeiro momento, o Tom Holland ele constrói o Truman Capote como uma figura fascinante, carismática. É uma interpretação hipnotizadora, assim. Você fica vidrado e como ele não perde o fio da meada daquele personagem. Então o Hollander ele trabalha com toda essa cartela de recursos que o Truman Capote traz para ele. E ele utiliza isso da maneira mais interessante possível. Assim. Acho que se tem um integrante desse elenco que merece uma vaga no próximo Emmy, por exemplo, é o Tom Hollander, que interpreta o Truman Capote. Meus episódios preferidos são um que o Gus Van Sant ele faz um baile de máscaras em 1966, que é oferecido pelo Truman Capote. Ele faz aquilo ali como um falso documentário. Ali eu acho que é o episódio que tem mais assim a impressão digital do Gus Van Sant da série toda. E também um episódio que o Truman Capote ele recebe a visita do escritor James Baldwin e os dois ali trocam algumas confidências e pensam, amadurecem um pouco algumas ideias, né, sobre como eles foram recepcionados por uma elite que a princípio não via problema nenhum no fato deles serem escritores gays, mas que no fundo ali naquelas relações existia uma homofobia. Eu acho que a série perde um pouco quando, principalmente nos 2 últimos episódios, eu acho que são um pouquinho arrastados, dão a impressão de que a série já não tem mais muito o que dizer sobre aquela briga entre o Capote e a Cisnes. É um momento em que ele explora bastante um recurso que eu acho que é meio que uma muleta dessa série, que é trazer, por exemplo, a Jessica Lange como a mãe do Truman Capote. Eu acho que, assim, eu adoro a Jessica Lange, eu acho que ela tem uma parceria com o Ryan Murphy de trabalhos memoráveis, do Field ao American Horror Story, mas aqui eu vejo ela como uma presença que tira um pouco a gente da imersão que a gente estava tendo na série, sabe? Eu acho que muito por conta desse histórico que a gente tem da presença da Jessica Lange em outros trabalhos do Ryan Murphy. Acho que aqui era desnecessária essa participação. Apesar dessas questõezinhas, é uma série deliciosa de assistir. Eu acho que só ele sabe fazer essa coisa de trazer esses mexericos, essa coisa da fofoca e trazer uma certa densidade para isso. É isso, gente. Field, Capote vs The Swans está disponível no Star Plus. Quem for assinante da plataforma pode assistir por lá, assim como também pode assistir a primeira temporada de Field, Beth e Joan. Se vocês assistiram essa segunda temporada, diz aqui nos comentários o que vocês acharam. Vocês viram também a primeira temporada, o que vocês acham desse trabalho do Ryan Murphy? Comenta aqui. Não se esquece de acompanhar a gente aqui no Instagram, de seguir a gente por aqui, de dar like nos nossos conteúdos, de comentar. Não se esquece também de acompanhar a gente em outros espaços. A gente está no YouTube, a gente tem no nosso site, www.chovenosapos.com.br e também está no Facebook. E no mais, eu espero todo mundo no próximo conteúdo da gente. Tchau!